Olá, tudo bom? Eu aproveitei que eu tô saindo aqui de uma visita a um cliente e quis parar aqui. Eu tô aqui na região do Belvedere, é a região onde você tem a chegada e a saída de Belo Horizonte, principalmente ali pro Rio de Janeiro. E aqui é um local muito bacana aqui em Belo Horizonte. E eu resolvi parar aqui para falar um pouco sobre algo que é importante hoje quando a gente está falando de vendas. Existem, né, a questão de você vender. Você precisa entender uma diferenciação entre o que é você vender um produto e do que é você vender um serviço. Lógico que você tem hoje negócios, empresas que atuam nos dois segmentos. Então ela tem produtos e tem alguns serviços agregados. Pode ser de entrega, serviço de manutenção, enfim, uma série de coisas. Porém, via de regra, o processo comercial ele é diferente para produtos e serviços, principalmente quando a gente está falando de setores mais especializados, tá? Eu vou explicar aqui um pouco melhor. Vamos imaginar o seguinte: quando você está vendendo um produto, a vantagem do produto é que ele é, em geral, né, a gente pode dizer, ele é físico, ele é concreto. Então você consegue visualizar, você consegue manipular, você consegue verificar a dimensão, peso, volume, unidade, uma série de coisas. Então isso facilita para o comprador, para o cliente, ele tem uma visão mais clara daquilo que ele está buscando ou daquilo que ele está negociando. Então, os produtos, eles são vinculados a necessidades e satisfações que são mais facilmente satisfatórias ou satisfeitas. Então, por exemplo, se você está com fome e você quer um salgado, você tem N opções. Mas você tem, qualquer tipo de salgado que você imaginar na sua cabeça que você tenha vontade de comer, você consegue ter a imagem dele projetada. E quando você vai adquirir, você tem essa, né, digamos assim, essa confirmação entre aquilo que você tinha na sua mente e aquilo que você está vendo. Então, basicamente, produtos, a apresentação dele facilita muito a questão do consumo, né? Então, principalmente quando a gente está falando de alimentos, né, desse tipo de coisa. Mas se você quer, por exemplo, um óculos, você sabe, você tem uma ideia do tipo de formato de óculos, do modelo que você tem ideia. O que você vai fazer, né, verificar se realmente aquela ideia sua fica, né, satisfatória, fica bem naquilo que você tinha projetado. Então, para quem vende produtos, e hoje a gente tem uma questão que é a tecnologia, né, o e-commerce. Isso mudou um pouco, né, mudou muito essa questão da forma como uma empresa ela faz essa comercialização. Até alguns anos atrás, o que a gente tinha era basicamente, né, espaços físicos, lojas, supermercados, né, enfim, grandes magazines, né, talvez você não seja dessa época, mas eram lojas de departamento. Então você tinha um andar que era só de roupa, um andar que era só utensílios de casa e assim sucessivamente. Então as pessoas iam ali, shopping centers, né, galerias e por aí vai. Hoje a gente mantém esse tipo de comércio, mas um grande percentual das vendas é feita no sistema online. Isso porque permite você expandir a sua área de atuação tendo um custo menor, né, do que você ter custo físico. Então vários tipos de negócio hoje tem um percentual relativamente grande do seu negócio no setor comercial, no setor online. Então vender produtos, ele ainda tem uma característica que é a definição da descrição técnica do produto. Então para vários produtos você vai ter lá dimensão, cor, tamanho, peso e por aí vai. Isso é importante? Sim, é importante. E é uma forma obrigatória para você dar mais segurança ao seu cliente daquilo que ele está
adquirindo, principalmente em função da Lei de Defesa do Consumidor. Só que tem uma coisa, qual que é a diferença de você vender produtos hoje? O que eu vejo, via de regra, é que a grande maioria ainda das empresas usam o básico. Então colocam, por exemplo, vai vender no online. Então coloca lá foto do produto com fundo branco, com fundo preto, um fundo, né, simples, com fotos de várias fotos de perfil diferente da posição do produto. Então, uma foto mais de cima, de lado, direita, esquerda, enfim. Só que acontece o seguinte, toda vez que você vai comprar um produto, aliás, toda vez que você vai comprar algo, você tem na sua mente uma ideia projetada daquilo. Então, por exemplo, eu vou comprar um terno. Eu já projeto as minhas visitas aos clientes, reuniões, palestras, seminários, congressos. Depende daquilo que eu vou, aonde eu vou utilizar isso aí. E qual que é o objetivo? Eu quero que quando eu estiver nesses locais, as pessoas me vejam com satisfação. Falei assim, pô, que bacana, né? O camarada tá muito bem, tá bem vestido, enfim, essa coisa toda. Isso ajuda no que a gente fala em vendas, que é a questão da gestão da imagem. Então imagina o seguinte, se eu tiver a venda de produtos e eu começar a agregar a ele esses fatores subjetivos de desejo, de realização, né, de projeção, eu consigo fazer com que as pessoas fiquem muito mais motivadas a adquirir esse produto do que ficar buscando. Então imagina o seguinte, eu vendo relógio, em vez de eu simplesmente colocar uma foto lá dele no fundo branco, imagina, vamos supor que é um relógio social, e eu coloco uma foto dele, por exemplo, no braço de uma pessoa, por exemplo, de um homem ou de uma mulher, dependendo do, né, se o relógio é masculino ou feminino, com o microfone na mão, e você vendo de alguma forma como se tivesse uma palestra, uma plateia ali. Então essa imagem, esse relógio em destaque com esse fundo vai dar para você uma ideia muito mais de sucesso, de realização. Então isso projeta nele que é um produto voltado para pessoas de sucesso, para pessoas que sabem e usam isso para ser uma referência, uma autoridade. E tem N exemplos. Então, por exemplo, se você vende taças, imagina, em vez de você colocar ali um jogo de taça, você colocar essa taça com uma champanhe num fundo, por exemplo, de uma cachoeira, de alguma coisa, ou, por exemplo, um ambiente mais introspectivo, com velas e tal, dando uma ideia ali de, né, que tem ali um casal, que tem ali pessoas que estão vivendo um momento íntimo, um momento de celebração, alguma coisa seguinte. Então essas imagens, dessa forma, eu consigo projetar nesse produto algo, agregar a ele algo a mais. E com isso eu tiro o foco do preço e levo ele para o foco do valor, que é o grande processo de vendas que a gente tem. É você retirar do cliente, da cabeça do cliente, a percepção, o foco somente no preço, mas você levar ele para o valor, ou seja, o que aquilo ali vai transformar. A gente vê isso muito em propagandas, em algumas coisas direcionadas, né, no marketing para produtos também. Mas é bom você entender o seguinte, toda vez que você estiver fazendo um produto, tenta entender o que esse seu cliente, uma coisa que é super importante em vendas, seja de produto ou serviço, é você entender qual é o perfil do seu cliente. Por que ele busca esse produto? Aonde que ele aplica isso? Aonde que ele utiliza isso? Então, quando um cliente entrar na sua loja para comprar uma roupa, por exemplo, uma camisa, uma roupa, enfim, qualquer coisa, tenta investigar com ele o que está motivando ele. Por que ele está ali? Ele está buscando algo porque ele tem um encontro importante, porque ele tem um trabalho a realizar, porque ele tem um seminário. Isso vai fazer com que você consiga direcionar a ele coisas voltadas para isso. E aí você trabalhar. Eu tenho certeza que você vai aumentar o ticket de venda sua. Se você entender isso, que produto também está ligado a uma necessidade, também está ligado à realização de um desejo, você vai conseguir trabalhar os seus produtos com mais segurança, com mais qualidade, com mais eficiência. Saindo de produtos e indo para serviços. Serviços são intangíveis. A satisfação, a realização, ela é projetada. Via de regra, isso vale para produtos e serviços. A primeira referência que o cliente tem é o vendedor. Então a confiança no que você está
comunicando é primordial. Eu falo isso em todos. Tem o curso aqui, né, o curso de vendas, né, boas práticas de vendas, que é onde eu falo sobre isso. Tem vários momentos em que eu falo sobre isso quando eu estou trabalhando. A parte da consultoria e gestão comercial, a gente fala muito isso. Os canais de vendas, seja internet, seja o site, seja, né, a WhatsApp, eles são importantes, mas é primordial que você faça uma comunicação de confiança clara, objetiva, concisa, assertiva, para que o cliente seu ele consiga ter ali uma certeza. Os serviços são serviços em que o que vale é a autoridade de quem está oferecendo. Então, serviços, o que eu estou falando como serviço? Você tem o serviço de alto valor agregado, né? O que a gente chama de high ticket. Serviço de advocacia, contabilidade, coaching, mentoria, gestão patrimonial, enfim. São vários serviços onde o conhecimento técnico, experiência profissional do especialista, do profissional é o que tem a relevância. Então você adquire a partir do momento que você consegue ter uma sinergia, uma conexão com a quem está comunicando, com esse especialista. Da história, né, da assertividade da comunicação, de uma organização, de uma metodologia consistente, de um início, meio e fim, de uma abordagem que seja assertiva dentro daquilo que você, cliente, tem como expectativa. Então o serviço, por ser algo mais intangível, mais subjetivo, você precisa ter uma comunicação muito bem estruturada para você conseguir fazer isso. E para isso você precisa estudar, você precisa entender o seu público, entender o seu cliente, entender o sistema dele, o ambiente, o ecossistema dele, quais são os principais desejos, quais são os problemas que mais impactam. E aí a mesma coisa, às vezes serviços são vendidos como produtos. Então eu vendo coaching, eu vendo consultoria, eu vendo mentoria. Não, o que você vai vender é a solução, o que você vai vender é a transformação. Então ele vai se conectar com você a partir do momento que você diz o seguinte: você tem uma dificuldade muito grande de se expor e expor as suas ideias em ambientes no qual você não tem tanto conhecimento, um relacionamento tão já constituído com as pessoas, como por exemplo fazer uma palestra, participar de uma reunião de negócio ou uma apresentação de venda. Se você tem esse problema da insegurança em expor o que você sabe, expor aquilo que você está vendendo, eu vou te ajudar a criar essa segurança, a você dominar os seus medos e os seus limites e você conseguir ter resultados muito mais significativos a partir do momento que você sabe dominar não só uma técnica de comunicação, mas principalmente o seu controle emocional. Isso é que desperta. Se isso vai ser através de uma mentoria, se vai ser através de uma consultoria, se vai ser através de uma terapia, é um outro processo. Aí ele vai querer entender como se dá isso. Mas para você atrair, para você criar um interesse, você tem que trabalhar em cima de um problema, em cima de algo que é uma demanda desse perfil de cliente. E você pode trabalhar perfis de clientes diferentes com soluções diferentes. Mas é isso. Então, o que alinha os dois? O desejo, o problema e a expectativa de transformação que os clientes têm. Então a pessoa que vai, por exemplo, comprar um tênis, ela já está projetando se ela vai fazer isso porque ela vai correr, se ela vai fazer caminhada, o que ela quer fazer com isso. Então esse já é uma projeção. Se você consegue trazer essa projeção e alinhar isso com o produto, você vai aumentar o seu ticket. Se você está vendendo serviço, você consegue alinhar as demandas, as insatisfações, os desejos, as buscas, os problemas, as dores com uma solução, você já consegue atrair o seu cliente. A metodologia, como isso vai ser aplicado, é um momento seguinte. Mas a partir do momento que ele entende que aquilo ali vai dar a segurança, vai dar a resposta que ele tem, seja qual for a forma de aplicação, ele vai estar interessado em ouvir e adquirir o seu produto. Então é isso, ou o seu serviço. Então é isso que eu queria deixar para você. Pense bem, se você está alinhando essa comunicação com o seu público, se você domina o seu mercado, se você domina esse conhecimento do setor, das mudanças, das transformações, das inovações, porque quanto mais você fizer isso, mais sucesso você vai ter. Eu espero por você. Se você quer saber mais, se você precisa de ajuda, se você quer desenvolver, aumentar os seus resultados, vai ser um prazer trabalhar com você e desenvolver. E agora eu agradeço
E vamos embora para mais um cliente. Um abraço.